João. Caríssimos amigos, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa Esperança. Que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Bem, hoje, sexta-feira, a Casa Esperança finaliza as suas atividades desta semana num modo diferente, né? Por conta da ausência do nosso querido irmão Gil, que está em viagem com a família. Mas na próxima terça-feira ele já retorna fazendo palestra, dia 17. Então, até lá nós vamos ter, hoje, em substituição ao nosso amigo querido, o não menos querido amigo e irmão, João Festoso, trabalhador aqui da casa, que vai desenvolver uma palestra cujo tema já está apresentado aí, Nossos Relacionamentos. João tem uma característica muito interessante, que é conseguir captar, dentro dos temas das ideias simples do cotidiano, muita coisa interessante e profunda para nos ajudar nas nossas reflexões, para agregar aos nossos valores. E, com certeza, hoje nós vamos ter aí um pouco mais de elementos para fazer essa experiência. Antes de lhe passar a palavra, nós gostaríamos de alinhar as nossas atividades da semana que vem, já adiantando um pouquinho. Como dissemos, na terça-feira, nosso irmão Gino vai estar conosco, fazendo uma palestra no dia 17. Na segunda-feira, esse que nos fala vai estar aqui. O Gino não chegou, então nós vamos substituí-lo fazendo a palestra da segunda. E depois a semana segue normalmente com as nossas atividades normais. Os estudos da quarta, os estudos da quinta às 15 horas, os domínios da mediunidade, algo que está sendo estudado aqui na Casa Esperança. Na sexta-feira, nosso irmão Gide já de volta, segue com o seu trabalho normal, a sua palestra, os atendimentos e tratamentos posteriores. E nós vamos em frente. Gostaríamos também de aproveitar para agradecer aos nossos irmãos que hoje fizeram o trabalho dos gnomos do jardim, aqui na Casa Esperança. Nós chegamos aí e verificamos na porta um monte de sacos pretos. Com certeza foi a coleta aí de um trabalho que foi feito com muito carinho, com muita dedicação. Então, nosso muito obrigado a esses amigos tão queridos aqui na casa que se empenham para ajudar a manter esse jardim em ordem e propício a acolher as energias do mundo espiritual, que tanto nos favorecem nos trabalhos aqui nesta casa. Tinha mais uma coisa para falar, mas fugiu agora. Demos os recados. Arrecadação de leite, qualquer coisa assim? Arrecadação de leite, essas coisas não, né? Evangelização. Não é, acho que era um comentário que ia fazer no pessoal e desligou da tomada, mas não tem problema não. Né? A gente vai em frente. Pode interromper em qualquer momento. Lembrei. Nós vamos nos preparar então para darmos início à exposição da noite do nosso querido irmão, para a nossa prece de abertura. Eu vou pedir para a nossa irmã Helga fazer aqui para nós, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então, neste momento, fechar nossos olhos, serenar os nossos pensamentos e vamos assim, mais tranquilos, unir os nossos corações, expandir as nossas almas, até que elas se toquem. E assim vamos nos elevar
até o Pai, até Jesus, a mãezinha de Nazaré, especialmente, como lembrou a Maristela hoje, a Santo Antônio. Então vamos rogar a eles que sejamos atendidos em todas as nossas necessidades, que sejamos amparados, que sejamos tratados, e vamos agradecer por tudo que recebemos em todos os dias de nossas vidas, em todos os momentos, e que no turbilhão do dia a dia passam sem que percebamos, mas temos muito mais do que na verdade merecemos. Então vamos pedir pelo nosso palestrante de hoje, que o João Festoso seja incluído, amparado, que ele consiga passar a sua palavra, que seja acessível a todos nós, e agradecer por mais uma noite de aprendizagem e tratamento. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, passamos então a palavra para o nosso João Festoso. Desejamos a todos uma boa paz. Para poder ver a tela, né? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Lá no fundo me ouvem? Sim. Boa noite, quem está lá no fundo. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Essa história de você vai substituir o Gino. É muito, né? Eu vou só tampar o buraco que ficou aberto, né? E trazer uma mensagem. Ontem foi dia dos namorados, né? E aí, desde a primeira vez, quando o João, a Fátima, me disseram, João, nós vamos viajar, então você ajuda o João lá, e o João depois veio pedir. Eu lembrei que era o dia dos namorados, né? E que a gente tinha que falar alguma coisa ligada a isso, né? Então, quando a gente não entende muito de namoro, então eu resolvi falar sobre relacionamento no namoro. Não é só no namoro, é no relacionamento do dia a dia. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre para mim uma oportunidade de dar um passinho adiante, né? Porque na verdade quem está aqui para poder fazer qualquer coisa que vem fazer aqui tem que montar antes, tem que estudar alguma coisa para trazer alguma coisa legal para você, que não seja maçante nem chata. E aí a gente acaba aprendendo, e normalmente dizem isso mesmo, né? E é verdade, viu? Quem está aqui aprende mais. Se você quiser um dia aprender bastante do tema, vem para cá. Esse aqui não é lugar para escolhidos, não. Tá? É um lugar para quem tem coragem de enfrentar as borboletas na barriga, as tremedeiras, etc. Então, boa noite. Boa noite. Muito bom. Nós vamos falar então sobre relacionamento humano. Esse é um tema para mim, até para poder substituir o Gino, é um tema para mim bastante familiar. Durante muitos anos da minha vida eu falei em público, né? Vai completar aí quase 40 anos falando. E esse é um tema que eu usava falar lá fora sobre o relacionamento humano, porque falei muito tempo sobre com vendedores, então esse assunto é um assunto que nos envolve de maneira geral, né? Não apenas os casais, e o amigo, o irmão, o pai, a mãe, a esposa. Não. Isso aqui acaba indo permear a vida e fora, inclusive a vida comercial. Né?
Então eu queria começar falando assim, olha. Bom, eu estou falando de coisas que a gente fala lá fora, mas lá fora tem muita coisa que eu vou falar aqui que lá fora a gente não fala, né? Nós estamos falando com o Espírito. Nascer, morrer, nascer de novo. Evoluir. Progredir. Essa é a lei. A gente está aqui para... Eu não sei se você já pensou nisso, mas todo dia, parece que isso martela na cabeça. Aliás, o Espiritismo faz isso com a gente, né? Faz a gente repetir algumas coisas que, puxa, é mesmo, é isso mesmo. Nós estamos aqui para viver a matéria. E às vezes a encarnação passa, e eu espero que não aconteça dessa vez, mas com certeza acontece, e a gente não aprende. E aí tem que tomar pau na prova, tem que ir para a segunda época, a terceira época, vai embora, né? Não sei quanto tempo demora para aprender determinadas coisas. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, que é um item que eu acho que nos afeta a todos, né? Direto ou indiretamente. E com certeza, nós vamos falar de pontos que vocês já conhecem aqui, um pouco mais profundamente, alguns, e outros que estão... Eu acho que dificilmente vai estar ouvindo pela primeira vez, tá? São assuntos que é da vida, né? E que, na verdade, tem tudo a ver com o Evangelho do Espiritismo, com a Bíblia, com o Livro dos Espíritos, e eu vou usar, inclusive, nomenclatura lá de fora. Mas essa pessoa que eu vou citar aqui, e aproveito já para falar, não sei se será agora que eu vou falar, daqui a pouco, eu vou me basear num dos livros famosos que falam muito dessa história das relações humanas. Quem daqui já ouviu falar de Dale Carnegie? Como fazer amigos e influenciar pessoas? Eu não, ou já li. E quem não teve oportunidade, eu convido a fazer isso. Lê esse livro. E você vai encontrar ali referências muito fortes do Evangelho de Jesus, né? E que na verdade saiu de lá, né? Dale Carnegie era um cara que era apaixonado por essa história, era apaixonado pelo cristianismo. É um tema extremamente prático, porque a gente vive isso, e eu vou usar o exemplo da Glaucia que está sentada aqui na frente. Eu não vou falar que esqueci, porque dessa vez eu escrevi, tá? Nós tivemos o primeiro contato quando eu estava careca desse jeito que eu estou aqui. Acho que era mais rápido, eu tinha entrado na faculdade. 1973, então a gente se conhece há 52 anos. E nesses 52 anos a gente já viveu de tudo, né? Inclusive grandes oportunidades para ficar juntos e outras enormes para tchau, eu vou para outra. Mas eu acho que a persistência na história do relacionamento, e não apenas o relacionamento do casal, né? É algo que a gente tem que cultivar. Eu acredito nisso. E a gente sabe, e isso é uma estatística que a gente conhece, dizem assim, 85% dos relacionamentos, casal, amigos, sociedades, desconhecem, ou melhor, às vezes conhecem, mas desconsideram essas regrinhas que nós vamos falar. Vamos falar basicamente de 6 regras, e que vocês com certeza já ouviram falar. Eu vou bater nelas, né? E hoje em dia, bom, eu estou com 70, tá? Estou com 70 anos. E desses 70 anos, eu conheço a moça, então eu tinha 18 anos quando eu conheci a minha. Naquela época eu tinha ido para a cadeia, né? Por. Como é que é? Por Pedofilia. Pedofilia. 14 anos. Mas hoje em dia eu estaria preso na cadeia. Tem algumas coisas hoje que acontecem que na época, claro que sempre aconteceu separação, mas apareceu uma estatística há algum tempo atrás dizendo que, em Portugal, essa estatística, hein, que 70% das pessoas se separam. E a grande explicação da separação é a falta de persistência. Cara, a primeira dificuldade é arruma outro e vamos para frente. Bom. Então vem a pergunta que é uma pergunta universal. Por que a gente se une em casal? Eu não precisa me responder, mas é você pensar. Por que será? Será que é só pelo amor físico? Ou pelo amor em si, né, que nos leva o casamento, que também virou uma instituição meio desgastada, né? O pessoal já nem casa mais, né?
junta aí, vamos que vamos, né? Junta o, como é que chama? Junta o pijama e os travesseiros e vamos embora. Eu acho que a gente, será que é para ser mais feliz? O que será que nos leva a nos unir? Que é incômodo e dolorido, a gente sabe, em muitos momentos. Mas é claro que é para ser feliz, né? Porque conviver, na verdade, se a gente for considerar, é algo que não é para qualquer um mesmo, né? Conviver é um negócio sério, muito complicado. Né? Porque normalmente, quando se une homem e mulher, a gente está unindo dois seres que são normalmente muito diferentes. Alguns dizem, inclusive, que alguns vêm de, as mulheres vêm de Marte e os homens vêm de onde? Os homens que vêm de Marte. Não, os homens vêm de Marte, né? Mas não é do mesmo lugar, a mulher vem de onde? Vênus. Da onde? Vênus. E o mais triste disso, talvez, para a gente olhar o ponto, né? Muitos casam e casam naquele afã de casar. E aí se juntam e desconhecem essas regras. E eu tenho certeza absoluta que se tivesse um pouco mais, na hora dos estudos de preparação do casal, alguém vir e apresentar essas regras para essa moçadinha que às vezes não leva em consideração. E aí se perde no caminho. Muito bem. A pergunta que eu já até adiantei aqui na minha prévia é qual é a explicação da gente estar aqui no planeta? Não é aqui na Casa Esperança. Qual é a resposta para isso? Aprender. Evoluir. Dá para ler lá no fundo? Dá, né? Dá? Lá no fundo? Intelectualmente e moralmente, né? São as duas vertentes, né? Então tem uma frase aqui que está escrita assim: os relacionamentos humanos são instrumentos fundamentais para a nossa evolução espiritual. Está vendo aí? Eu estou na frente? Através das interações com o próximo, desenvolvemos virtudes, porque a gente aprende com o outro. E o outro nos ensina e a gente também transmite isso. E a gente supera as imperfeições e aprendemos a viver o amor em sua plenitude. Eu acho que quando o Criador inventou essa história de colocar o macho e a fêmea, imediatamente deve ter passado pela cabeça dele o seguinte: não, vamos ter que fazer casal, né? O planeta, você já parou para pensar que o planeta não existiria se não existisse isso? Se não existisse essa união, tem um monte de discussão, que é o mesmo sexo, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas não vai continuar o planeta se resolver todo mundo se juntar, macho com macho, fêmea com fêmea, né? Não vai virar, né? Vai ter que pedir água e ajuda para o outro para poder fazer a multiplicação. Bom, quando a gente fala em evolução e a gente fala em hábitos, né? E eu falei agora há pouco, nascer, morrer, progredir sempre, e essa é a lei que rege a nossa jornada espiritual, eu queria falar de algo que vai ser muito importante a partir dessa conversa nossa aí. E na verdade nós estamos falando de isso aqui. Aristóteles falou isso lá, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas é um hábito. Aristóteles. Por que você está falando isso? O que tem a ver com isso? Tem a ver com se a gente não repete e não cria um hábito de trabalhar essas coisinhas que eu vou falar aqui, né? Porque falou um amigo meu outro dia, vê se ele ajuda quando eu tirar esse casaco do sul. Me ajuda aí? Eu esqueci de tirar, desculpa. 5 minutos para trazer a bolha. Então, se a gente não cria um hábito de usar essas coisas que eu vou começar a falar a partir da próxima aqui, né, você sai daqui e pronto, acabou. Já não faz mais, não acontece isso. E esses hábitos é que fazem um sucesso nos relacionamentos humanos. Não fui eu que inventei, tá? Inclusive isso aqui é tudo bíblico, né? É bíblico, vem do Evangelho. Quando eu falei do autor que eu ia falar para vocês, o autor chama-se Dale Carnegie e o livro
livro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro que ele basicamente se baseia na palavra de Jesus. Então, existe diferença entre motivação e hábito. Motivação faz você começar. E o hábito faz você continuar. E quando o hábito realmente entranha na gente, né? E alguns dizem que a gente precisa de 60 dias para introduzir um hábito definitivo, e dependendo da complexidade do hábito, vai passar mais. É aquela história do cara que resolveu falar para você que era importante tomar água. E o cara fala, olha, toma água o máximo que você puder, né? Tem que tomar 2 litros, outro fala 3, não sei. Mas se você não acostuma e cria o hábito, se o primeiro dia faz, o segundo faz, o terceiro, daqui a pouco está bebendo um copinho de água por dia, no dia inteiro. E aqui é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala de relações humanas, a gente está falando de se habituar a fazer essas regras que eu vou comentar aqui. Voltando de novo no livro do Dale Carnegie, só para entender o tamanho da importância disso, esse livro foi escrito em 1936. Ele nasce em 36, ele edita em 1955, eu nasci em 55, há 70 anos atrás. Você tem ideia da quantidade de livros que foram vendidos? Alguém tem ideia? Dizem que foi vendido mais de 50 milhões de exemplares, né, ao longo desses dezenas de anos. Né? No Brasil, só no Brasil, foram 60 edições. Eu conheci o dono da Editora Nacional, Companhia Editora Nacional, o Sr. Jorge Nunes. E um dia, conversando com ele ali na praia, ele morava perto da gente, saiu a história, né, porque eu tenho um livro até aqui, depois eu tirar para mostrar para vocês. Meu livro é tudo velho, é tudo amassado, de vez em quando eu vou lá e compro outro. E hoje eu tenho até digital, né, o livro. Eu continuo lendo. E é impressionante, você lê uma vez, duas, acontece muito com todos os livros. Mas com esse aqui parece que, escuta, será que eu tinha lido isso mesmo? Né? E ele me disse, e ele é um homem rico, e ele me disse assim, João, uma grande parte da minha fortuna foi feita por esse livro. Alguns dizem que ele vendeu tanto quanto a Bíblia. Eu fiquei em silêncio olhando para mim, isso é impressionante. Mas a riqueza de conteúdo é algo que eu convidaria você a... E com menos aí 30, 35 reais, você tem o livro na sua mão com facilidade. Hoje em dia tem a história do livro digital. Né? Esse troço entrou tanto no meu espírito que ao longo da minha vida eu acabei escrevendo um livro. Eu tenho um livro escrito chamado Ciclo do Sucesso. E tem 2 capítulos do livro, 2 mais alguns influenciados fortemente pela história dos relacionamentos. Né? Esse livro está disponível aí na Amazon. Eu fiz um relançamento agora em 2024, mas assim, lá dentro tem muito dessa história, claro que tem muito da história de Jesus ali, não vou falar dele, mas quando você vai para a rua você tem que ir de leve, senão o pessoal fala, não, mas esse livro é religioso? Também. Bom, então vamos lá. E só para você ver isso, eu trouxe até isso, só para você ver como tem uma ligação muito forte. Você lembra qual foi o maior mandamento que Jesus trouxe para nós e ele falou com todas as letras? Alguém lembra? Sim. Amar Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Dale Carnegie, quem seja, né? Tem muitos, né? Foi Jesus que falou, há 2000 e poucos anos atrás. Não dizem isso, né? Que o Evangelho é uma palavra do universo, que no dia que a gente for embora e resolver habitar outro planeta, vai chegar lá, tem lá o Novo Testamento de novo, a palavra que Jesus trouxe aqui. E quem é o próximo? Quem? Por favor, me ajuda, vai. Meu filho está tagarelando. Quem está do lado aí. Aqui, qual o próximo? É o próximo aqui. O mais próximo
Aquele que está ao teu lado, que está no teu dia a dia, teu irmão, teu namorado, tua namorada, teu marido, teu esposa, esses são os nossos próximos, né? Portanto, fica aqui algo que serve de pilar. Olha isso. O amor ao próximo é o fundamento de tudo. Quem falou isso? Ele, o mestre. Vamos lá. Primeira regra. Interesse-se genuinamente por outras pessoas. O que é interessar-se por outras pessoas? É demonstrar que realmente você quer apoiar, você quer ajudar. E quando a gente está ao lado de alguém, né, que a gente escolheu para viver junto, como a gente é diferente, a gente levanta de manhã cedo, um levanta acelerado e o outro levanta meio, sabe, vai dormir antes, né, porque levantou, e o outro vai dormir depois, mas enfim, nós somos diferentes. Como é que é? A mulher é de Marte e o homem é de Vênus? Ao contrário. Só para ver se não estava dormindo aí, né? Sei. Então, demonstre interesse. Como é que se demonstra interesse? Né? Levanta. Está triste? Está alegre? Oi, tudo bem com você? Como é que foi a noite? Afinal das contas, você não está dormindo ainda na mesma cama, porque o ronco está sendo suportável, né? Então, uma época depois, eu conheço uma música de quarto, arruma outro quarto, porque o ronco é alto. Né? Eu não estou nessa ainda, não, né? Ela não fala nada, você me puxa vida, que beleza. Está triste, dormiu bem, vai para o trabalho, está o colega lá meio fechadão, assim, e aí, bicho, tudo bom? Como é que vai? Outra coisa que eu acho que é interessante, sinceramente, é olhar para o amigo, ou não olhar e pegar o telefone e ligar, e aí? Como é que vai você? Antes de ontem eu tive uma ligação com um amigo que estava na rua. Com um amigo, quando eu vi, nós estávamos há 30 minutos no telefone. Mas é uma coisa interessante, porque ali tem um lance de eu liguei para ele para saber como é que ele estava. E aí ele começou a falar, João, também estava querendo saber de você. Faz um bem para a alma isso, não faz? Você saber que tem gente que gosta de você e que está conversando com você, não com outro interesse, mas com o interesse de saber se você está legal e tal. Outra coisa, na família, os dois cuidam dos filhos, né? Não sei se todo mundo aqui tem a prova. Os homens, lá no passado, você sabe disso, eram os responsáveis pela caça, por buscar comida, né? Fora, principalmente das cavernas, porque quando saía da caverna, o perigo era acelerado, né? Tinha lá aquele dente de sabre, aquele bicho lá. As mulheres pariam e tinham que cuidar dos filhos, né? E eu não sei se isso é referência pelo fato de ter ficado cuidando da prole, o homem saía para caçar, bem ou mal, se divertia, né? Saía, respirava pela mata para achar o bicho para comer. As mulheres precisavam, já naquela época, é histórico isso, viu? Precisavam de mais atenção. Elas gostavam mais de ser notadas. É assim com vocês, meninas? Com certeza. Hã? Com certeza. Meio assim, é legal alguém chegar para você e falar assim, e aí, tudo bem? Puxa, mas que cabelo bonito, mudou a cor da pintura? Eu tive que descobrir como que era o negócio aí, loiro, cinza, não sei o que lá e tal. Não custa, né? Eu tenho. Quando quem vem aqui na frente, vai achar você que é melhor que ninguém, não, muito pelo contrário, né? É bom não colocar na enquete que eu vou perder. Porque eu esqueço e fico cuidando das outras coisas. Ah, cara, vamos. O ritmo é diferente, é muito diferente. A gente, hoje eu estou mais em casa, né? Porque a vida me trouxe para casa de volta, eu fui aquele cara que viajava para baixo para cima, fora do Brasil e então a gente convive muito. E esse convívio faz com que a gente também, né, encontre outras coisas, né? Você acaba dando umas trombadas de vez em quando, não é? Então tem que estar alerta de manhã, de tarde, de noite, ao acordar e ao dormir. Como é que eu vou fazer para poder fazer essa história do interesse sinceramente
por ela, ou por ele, ou pelo amigo lá na empresa, se eu não ficar alerta e começar a criar o hábito de todo dia dar um jeitinho de perguntar. Mesmo sabendo disso há mais de 30 anos, a gente esquece. Imagina se você não criar hábito, né? Então, olha que legal que vem aqui, ó. Não dá para ler. Lá no fundo, né? Eu vou ler. Não dá pra ler. A caridade em ação, a benevolência para com todos. Está ligado a esse item? Benevolência, o que é mesmo, gente? É aceitar, não, é aceitar a falha do outro, a dificuldade. A gente tem que ser benevolente, né? É que mulher chata, ou que, porque, sabe, isso aí, e você? Olha no espelho e não vê que você também é chato, né? Todo mundo tem a chatice do dia, né? Ou do ambiente. E tem uma outra frase aqui que vem na sequência. Ver o outro como um irmão de jornada, com suas necessidades e características únicas. A gente acaba arrumando uma missão, né? Porque quem está do teu lado não está por coincidência. Certo, doutor? Não está por coincidência. Foi colocado aí direitinho, encaixado, para que a gente pudesse evoluir junto. Então nós temos uma missão, todos nós. Não faz mal ser macho ou ser fêmea, não faz. Marido ou mulher. Às vezes você se junta na família com filhos. E os filhos, normalmente, segundo o Espiritismo, a gente sabe disso, vêm de outras histórias. E se encaixam nessa família para que possamos evoluir juntos. Pois é. E quanto mais filho, mais chance de arrumar confusão. Então, mas é o drama da vida, né? É a história da nossa vida. Outro ponto que vem na sequência, é o segundo esse, né? Não critique, não condene, não reclame. Eu aprendi muitas coisas que se olhar, né? Se você encontrar no outro algo que precisa ser corrigido, nunca faça essa correção, eu vou falar em baixa velocidade e alto tom na frente dos outros. Nunca. Você vai arrumar um inimigo com ela da tua vida. Se você quiser fazer isso, porque você está a fim de ajudar, porque você se interessa, você pode corrigir, né? Quem daqui não teve aquele chefe que vinha e que para aparecer, não sei se alguém teve, né? É que a gente trabalha só em empresa perfeita, as pessoas não perfeitas. E o cara vinha e comia o rim, não vou falar aquilo, não. Ele comia o rim na frente de todo mundo, achando que estava ganhando autoridade com isso. Pode ser que os outros ficassem morrendo de medo dele, né? Mas essa pessoa acabou de arrumar um inimigo novo. E vai perseguir durante... Nesse livro tem uma história ligada a Lincoln. Abraham Lincoln. E um dia ele chama a atenção de um repórter na frente de todo mundo. Ele era um homem com um discurso poderosíssimo, né? Já ouviu falar do Lincoln, presidente americano. Você sabe que no caixão do Lincoln o cara foi lá e no caixão ele faz um discurso. Agora você está morto como eu sempre quis. O que o Lincoln fez? Chamou a atenção do cara na frente de todo mundo. Só isso? Só isso? Será que é só? Então, em particular, né? Porque precisa tomar muito cuidado com as palavras. Né? Existe um ditado, não sei de onde veio, que a palavra proferida é como se fosse uma flecha que você desfere. E quando você solta a flecha e se arrepende, não tem jeito de pegar a flecha pelo rabo, você correr, não tem, né? Não vai conseguir. A palavra proferida é como uma flecha desferida. Não há como retomar. Então, cuidado com as palavras, cuidado com o tipo de crítica, cuidado ao chamar a atenção, porque pode arrumar aquele cara que é o filho da velha, né? E vai ficar atrás de você o resto da vida. E ali está escrito assim, eu achava que isso aqui ia ficar bom, ficou ruim. Eu falo assim, eu não consigo nem aqui. Quem critica ganha o adversário. Imagine num casal. Está escrito ali, ó.
o adversário dorme do teu lado. A gente cria hábitos errados, às vezes a gente acostuma fazer isso, chama atenção. Tudo bem que chamar atenção vem de lá, olha, não está legal isso aqui, você não acha que... Eu vou falar muito nisso, né? Existe uma coisa interessante chamada saber perguntar. Olha, quem daqui conhece o Augusto Cury? Todo mundo conhece o Cury. O Cury diz o seguinte: antes de você tomar uma atitude, antes de você falar alguma coisa, conta até 10, ele fala. E olha, é impressionante, ó. Está pensando que vai chamar a atenção, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá tempo para desistir, não dá? É bom. Dá tempo para desistir, dá tempo para desistir, dá tempo para pensar. Falando para trás. Segundo ponto, né, que está lá escrito. A crítica é inútil, porque coloca a pessoa na defensiva. Ela fica pronta para contra-atacar. E a faz procurar justificativas para depois vir voltar a encontrar aquele que chamou a atenção na frente de todo mundo. E por último está escrito assim, por último não, penúltimo. A palavra proferida é a festa desferida, já falei, né? E aqui tem um toque espírita forte, olha aqui. Além da causa e efeito, diz, somos responsáveis por nossos atos e pensamentos. A indulgência que eu acabei de falar, né, que é entender a dificuldade do outro, para com as imperfeições alheias, é uma virtude essencial. Então o outro tem um defeito. Ah, mas eu não resisto, né? Vou lá na frente, todo mundo chama a atenção dele. Isso é ser indulgente, né? Entender, tentar se pôr o caso do negócio tão complicado que está prejudicando a ele, sair para falar em off, né? Separadamente. E por último, o perdão liberta tanto quem perdoa, quem é perdoado. Próximo. Seja um ouvinte atento. Esse é o quarto? Você está contando aí? Terceiro. A arte de escutar. Sabe qual é o grande problema? As pessoas têm dificuldade para escutar. Todos nós. O escutar é uma técnica que você tem que treinar. Quando a pessoa fala, eu tenho um exemplo disso. Eu tinha um amigo, eu estou com uma dúvida aqui, porque eu não sei se ele foi embora ou não, porque ele desapareceu, ele morava em Porto Alegre, esse cara, não sei se ele está vivo, na época da pandemia, chamava-se Vitor Felice, ele era um psicólogo. Ele impressionante, conversar com o Vitor era uma coisa interessante. Estava conversando no bate-papo, aí você abria a boca para falar em palavra. E era automático, o cara estava treinado. Um dia eu cheguei para ele e falei, Vitor, escuta, o que é isso? Isso aqui é arte de escutar, João. Eu sou psicólogo. E quando a pessoa vai falar, conseguir fazer ele falar. E eu fico quieto. Isso para mim foi uma lição de vida. O cara abre a boca, eu fico quieto. Eu quero entender. E em vendas, eu fui trabalhar em vendas, trabalhei muitos anos em vendas. Fui vender automóvel, né? Minha vida inteira foi com automóvel. E de vez em quando sentava um cara na minha frente e o cara queria falar. E a técnica diz o seguinte: imagina uma xícara, deixa ele esvaziar a xícara. Quando a xícara estiver vazia, aí você fala. Melhor, aí você pergunta. A técnica é de perguntar. Evita afirmar. Para de afirmar, né? Pergunta. E eu vou falar disso um pouquinho mais para diante. A comunicação é uma chave, né? Importantíssima no relacionamento do casal. E a gente acha que porque o marido e mulher que casou faz 50 anos, não precisa usar mais as técnicas que nós estamos falando. Ouça, aprenda a ouvir. Até porque, né? Tem um negócio que acontece com a gente, não sei se acontece com você, mas para a gente que treina isso todo dia, você percebe que a pessoa está, o outro está falando e a pessoa do lado de cá está pensando. E aí ele para de escutar do lado de lá. Entendeu o que eu falei? O cara está falando. Se você ficar pensando do lado de cá, você não presta atenção no que ele está falando. E não adianta ficar esperando, né? Porque quando chega, você não ouviu o que ele falou. Essa é uma técnica gigante. Ouvir e escutar. Até porque a natureza
diz assim, ouça, a natureza não, ouça atentamente sem interromper ou julgar, para entender verdadeiramente o outro. Se não entender, a técnica do ouvir e escutar, diz assim, pergunta, pede para a pessoa falar de novo, repete para mim que eu não entendi. Até, às vezes você entendeu, você quer que ele repita de novo, para que na mente dele fique claro aquilo que ele está perguntando. A escuta atenta é ato de caridade. Você está percebendo que eu uso o comercial em cima e embaixo estou pondo o espiritual? Olha lá. É um ato de caridade e respeito ao próximo, apesar que lá fora deveria ser igual, né? Muitas discussões podem ser evitadas se cuidarmos de escutar com o coração. E de vez em quando, não sei você, me dá uma vontade de falar, sabe? E o cara está falando assim, calma, abaixa a bola e pensa, quem está do lado de lá está falando o que ele precisa falar. E a maioria das pessoas precisam falar e mais, precisam de um ouvido para escutar. Para escutar eles. Eles precisam de alguém para nos escutar. E a natureza sábia fala assim, e a língua portuguesa é rica, né? Fala, ouvir ou escutar é a mesma coisa? Não. Ouvir o estalo físico. E esse, o escutar, é mental. Tem diferença. Tem gente que está ouvindo, mas não está escutando, né? Quantas vezes não acontece com a gente isso? E a natureza faz agora, então, aquilo que eu te falar, te dá 2 orelhas e uma boca só. E tem cara que parece que tem 3 bocas com uma orelha só, não tem? Você pode prestar atenção que o cara vai amadurecendo e ele vai ficando silencioso. Por quê? Porque a gente aprende ouvindo, não falando. Nossa, como eu treino isso. Porque eu fui trabalhar com vendas, né? E quando você trabalha, por exemplo, com venda de produto, tudo bem. E quando você trabalha com venda de consultoria, um projeto gigante, tem que ouvir a dor do outro, entender. Ô João, você não vai falar? Calma, continua falando que eu quero entender. É isso. E a gente perde muito negócio, porque a boca cresce e a orelha desaparece. Imagina um cara perdendo as orelhas, só fica a boca falando. E quem está de fora, presta atenção para você ver, quem está de fora e ouvindo uma conversa, muitas vezes não faz esse teste. Rapaz, como é que pode entender, né? Só fala. Pois é. A outra, reconhecer sinceramente. Eu estava ali numa empresa, uma época que a gente largou engenharia, eu traguei engenharia e fui trabalhar com vendas. E eu descobri que o ser humano não trabalha com dinheiro só. 90% das pessoas trabalham por reconhecimento. Querem ser reconhecidas daquilo que fizerem. O menor que seja. E no relacionamento nosso do dia a dia, não precisa fazer um negócio gigante para você reconhecer. As pessoas gostam de alguém chegar para você, que legal que você fez. Reconheça as pequenas coisas. A gente vai caminhando, a gente vai esquecendo de reconhecer as coisas positivas. Bom, enfim, valorizar o próximo, aqui, ó. Elogia na primeira melhoria. Elogia a cada melhoria. Dê a outra pessoa uma boa reputação para viver. As pessoas adoram ser reconhecidas. Se eu pedir para levantar a mão, por exemplo, estamos no treinamento de 500, 1000 pessoas, falei, quem daqui gosta de se sentir importante? Levanta a mão. Só um andar levantou as duas. Você não gosta de se sentir importante? É importante, não. Quem daqui gosta de se sentir importante? Levanta a mão. Mas nem. Você não entendeu a minha pergunta, não é possível. Não dá. Não dá para entender o que eu estou falando? Se eu tirar uma foto do grupo inteiro, puser lá no mural, qual é a primeira pessoa que você vai olhar quando olhar para a foto? Você. Eu.
Não. Você vai ficar procurando, eu aqui. Isso significa que as pessoas gostam dessa história de se sentir. Como é que você se sente importante? Quando alguém vira para você e fala, parabéns pelo trabalho que você fez, cara, nota 10. E tem que ser sincero, está escrito, reconheça, não só, reconheça sinceramente. Aliás, a palavra sincero vai aparecer de novo aí na frente. E aí aparece outra frase aqui, reconheça as pequenas coisas, pare sempre que puder e escolha 2 virtudes de quem está do seu lado. Você já fez isso, esse exercício? Dia dos Namorados, foi ontem, né? Retroage. Pensa. 2 coisas legais que ela tem. 2 coisas legais que ele tem. Fala para ele. Eu e a Glaucia fazendo um exercício numa outra empresa que eu trabalhei em venda. Né? Os caras falavam, escreve no papel e mostra para ela. Não. Falava para ela, escreve no papel e mostra para ele. 5 coisas, eu estou pedindo só 2 para você. E tem, viu? E tem. E tem. A gente não presta atenção, não fala e fica. E o tempo leva embora essas coisas, né? Que nem uma enxurrada, leva embora uma chuva. E a frase, valorizar o próximo como um ser em evolução. Estou falando em evolução agora há pouco, né? Estimulando o seu progresso individual através do reconhecimento sincero. Empatia. Está no fim, tá? Está contando 5 ou 6? 5, né? 5? Sim. Olha lá, você não está dormindo, não, né? Dá para dormir, não? Não dá. 5. Empatia, que é isso? A língua portuguesa diz que, se você olhar a palavra, a língua portuguesa não vem do grego, né? Quer dizer, dentro, patia vem de patos, vai entrar na outra tela vai mostrar. Mas aqui está escrito, basicamente é o seguinte, coloque-se no lugar do outro. O símbolo aí não é o mais apropriado. O mais apropriado é o sapato. Vista o sapato do outro e aí você vai entender por que ele está bravo, porque o carro está pegando lá no dedão. E quando você faz empatia, pratica, na prática realmente, os maiores vendedores do mundo sabem fazer isso com ninguém. Eu ouvi um discurso, você vai descobrir quem é. Há 2 dias atrás, fiquei grudado na televisão. O cara fez um discurso de quase 1 hora. Não é daqui, não mora nesse país, aqui mora outro. Ele reconheceu o discurso inteiro, sinceramente, de um bando de gente, ele reconhecendo, e se colocou no lugar, ao longo do discurso, você vê que ele se colocava no lugar do cara e contava a história do cara como se ele estivesse ali. Eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho quase certeza que vai. Porque o cara usa todas as técnicas que nós estamos fazendo aqui. E é um dos maiores líderes do planeta. Não vou falar quem é essa escola. Faça para o outro o que gostaria que fizesse, que você gostaria que fizesse com você. Olha quem falou isso. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu estaria sentindo? O que eu ia sentir? Por que esse cara está bravo desse jeito? Eu vou xingar ele, porque ele é mal educado. Nossa, em vendas você tem coisas interessantíssimas. Tem uma história de um cara, eu não vou ficar contando porque demora, mas é rápido. O cara entra dentro da concessionária, eu era gerente de vendas da concessionária. Eu estava sentado lá no fundo. Eu estava substituindo, na verdade, o gerente, porque eu não sou engenheiro, né? Estava lá substituindo. O cara entrou com o carro dentro do salão de vendas. Quase bateu nos carros de novo. Ele entrou com o carro mais luxuoso que a marca vendia naquela época. Entrou xingando e tal, não sei o que, não, segura. Aí tinha um cara que era 2 metros de altura e ele me protegia. Para deixar que eu seguro o cara. Não precisa, deixa o cara vir. Ele veio, quem é o gerente? Falei, eu. Bom, você, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, senta, vamos sentar para você me contar o que aconteceu. Você está muito bravo, cara. Você não tem cabimento, então você sair. Começou, né? Você imagina o cara desandando, vai baixar o pau, né? Eu pus ele dentro de uma sala, você gosta de café? Eu não vou tomar, não, tá bom. Por favor, dona Maria, traz um café e um copo d'água.
Pegou um pouco de açúcar lá, água com açúcar. O cara sentou. Eu falei para ele, fala o que aconteceu. Eu vim trazer o carro aqui na concessionária, fizeram a revisão e a roda ficou sem aperto das portas da roda. Eu fiquei em silêncio, agora que gosto, o que eu vou fazer? Né? E aí, eu não era espírita. Não conhecia o espiritismo, né? Foi muito tempo assim. E eu virei para ele, mas alguma coisa desceu. Né? Naquela hora ele falou para mim assim, João, calma. Não adianta apelar com o cara, porque eu já tinha xingado todo mundo. E estava me xingando, a minha mãe já estava na rua, tinha descido para Marte, já! Aí eu virei para ele e falei, vem cá, escuta. O cara, você saiu da oficina e a roda do carro estava sem aperto. Ele falou, sim, senhor. Rapaz, você veio sozinho, não trouxe a polícia? Com silêncio, ficou olhando para você. Pô, você não entendi. Se eu tivesse no teu lugar, eu tinha entrado aqui com a polícia. Eu tinha trazido um advogado para processar a concessionária. O Devanir, era meu chefe de oficina. Vem aqui comigo, né? O Devanir está até hoje vivo, lá no interior de São Paulo. Ô, João, tudo bem? Entra aí, senta aí. Ouve o que esse senhor falou. Ele já estava diferente. O que mudou? Eu me coloquei no lugar dele. E falei exatamente, olha, você é um cara muito calmo. Calma, desculpa, João, eu estou xingando todo mundo. Não vai mal, pode xingar, toma café, vai. Nós vamos resolver isso. Eu quero, eu vou. E aí termina assim a história, na sacanagem, no fim da história. Porque eu pedi para trazer um mecânico que tinha feito o trabalho no carro dele. O cara entrou dentro da sala e falei para ele, você sabe o que você fez? Mas antes de entrar, eu falei para ele, eu vou chamar o mecânico para você não ficar constrangido. Eu vou chamar o mecânico, nós vamos dispensar o cara. Porque não tem cabimento. A família estava inteira dentro do carro. E ele tinha ido para Virador, para a cidade da perto. E tinha voltado, batia a roda. Imagina o cara não apertar as portas da fora. Bom, aí o cara voltou. Esse cara, depois que aconteceu isso, eu tô contando uma história verdadeira. Esse cara virou o maior amigo da concessionária. Até hoje, quando eu vou para lá, de vez em quando encontro, né? Porque ele mora numa outra cidade. E o João, por que ele não trabalha mais aqui? Você fala, né? Bom, enfim. Ele não está defendendo a mim. Eu fiz, sabe o quê? Me coloquei no lugar dele. Só isso. O mundo seria um lugar diferente para mim. Então, a empatia, a palavra é assim, né? Em dentro. Patos é paixão, sentimento. É você sentir o que ele está sentindo. Pronto. A regra de ouro é essa aqui, que diz: faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. JC, Jesus Cristo. Ele trabalhou isso com outras palavras, né? Está lá em Mateus, né? Marcos, enfim, né? Aí, continua. Se eu estivesse no lugar dele, como é que eu estaria me sentindo? Isso criou um vício na minha cabeça. Desculpa, tá? Porque essas coisas a gente vai ficar meio tarado, né? Eu penso assim, diante de problemas que a gente vive, fico pensando, como é que será que o mestre reagiria? Será que ele partia para cima e xingava, fazia? Não. Como será que Jesus faria? Eu nunca consegui acertar, sempre mantendo, tá? Com certeza, em toda a história do Evangelho, presta atenção às vezes que Jesus usou da empatia. Várias vezes, né? Várias. A história da prostituta lá, que além de ele se colocar no lugar dela, ele chama a atenção dela em público? Não. Espera, você acha do lado também que escuta, ó, e conta toda a história que está escrita. Sinceridade. A palavra sinceridade é muito usada, né? Muito usada. Vou dizer, pouco praticada, mas muito usada. Sinceramente falando, eu estou sendo sincero com você, sempre diante. A pessoa sincera é aquela que fala realmente o que sente, sem malícia,
sem simulação, sem esconder nada. A palavra sincera vem lá da época do latim. É sine cera. Os caras faziam aquelas estátuas e a estátua, para terminar, ficava às vezes com um buraquinho no mármore, então o cara punha cera. Na hora de vender, o vendedor falava: essa estátua é uma estátua sincera. Sincera. Não tinha cera para tapiar os defeitos. Né? Não é uma estátua com cera. Entendeu? Não. A palavra, como a língua é interessante, né? Eu, quando tenho dúvida, vou buscar lá nos dicionários, né? Quem gosta muito é o professor Trombelli, na hora das aulas de filosofia. Aliás, você não está fazendo, né? Você devia. Muito interessante. Sinceridade, ser honesto, ser transparente, compartilhando seus pensamentos e sentimentos sem máscaras. Viu lá? Abra o seu coração. Vamos ver aquela figura, ficou bom demais, né? Abra o seu coração. Se algo está te incomodando, de novo, em off, né? Expressa de forma clara, respeitosa, sem esconder as suas emoções. Se for possível, vai ofender o outro, faz em off. Se for para reconhecer, faz em público. Espera juntar todo mundo e fala: olha, e faz em público. Reconheça em público. Chama atenção em particular. E para a gente arrematar, estou chegando bem perto para o fim, pergunte. Isso aqui, gente, na verdade, eu só coloquei ali para lembrar vocês, tem livros de estudo disso. Existe técnica de venda baseada em perguntar. Ao invés de se afirmar, pergunta. O quê? O que você está precisando? O que é que você está me dizendo? O quê? Aonde é que você quer que coloque isso? Onde você... O que você acha onde a gente deve ir para passar esse fim de semana? Então, você está perguntando. E quando você pergunta, não tem jeito. Do lado de lá vai ter que responder, uma pipoca. Agora, se você afirma, morreu, né? É uma via só. A pergunta induz a segunda via, a ida e a volta. Quando? Quando é que você quer que eu faça isso para você? Quando é que nós vamos... Está vendo a pergunta quando? Não, o cara pega a firma e fala: é agora que nós vamos. Não, porque não é mais fácil falar. Você acha que não seria... Quando é que você está pensando em ir lá para o interior? Aqui, a quarta pergunta. Quem? Como é que deve ser feito isso? Gente, a língua portuguesa é de uma riqueza, e tem uma aqui que é de matar, hein? Presta atenção, perigosíssima. Por quê? Por que você está dizendo isso? Por que você pensa assim? Por que você está nervoso? Dependendo de como você coloca o porquê, pode ser um tapa na cara, você sabe disso, né? Por quê? Pronto. Porque é uma pergunta que pode agredir. Então, cuidado ao usar o porquê. Mas usa. A gente usa, né? Então, estão aqui, olha, as 6 regras do... Ai, tá ruim de enxergar. Sinceramente, começa lá, os meninos lá no fundo, ó. É roxo, está escrito: interesse-se sinceramente. Não critique, não condene, não se queixe. Aliás, se você se queixar, você vai ser um chato de galocha que apareceu no pedaço. Sabe disso, né? Para de se queixar. Reconheça sinceramente. Use a empatia. Use a sinceridade. 6 itens. No relacionamento, para acabar, tá? Tem mais 2 aqui, fechei. No Espiritismo, os relacionamentos são vistos como oportunidades para aprendizado. Se a gente olhar para isso, olha que legal que fica isso. Quando eu me relaciono, eu aprendo e evoluo espiritualmente, né? Eu ganho com isso, quando eu uso essas pequenas técnicas, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para você: se você convive em público e as pessoas começam a ver você fazer isso, vão encostar em você e falar: vem cá, bicho, por que você tem tanto sucesso nos relacionamentos? Por que, Zé? Porque usa o que Jesus ensinou, o que está escrito nos livros há milênios, né?
A lei da causa e efeito nos ensina que as nossas ações, os relacionamentos, geram consequências. Tem isso também. Fez besteira, vai ter problema. E aí, molda o nosso caminho quando você molda mesmo. Molda para o bem ou molda para o mal. Molda para caminhar mais rápido ou molda para atrasar, né? Certo? Na transição, todo mundo está sabendo da transição planetária, não está? Está ou não está? 2057 o planeta muda de status. O processo é um processo de elevação espiritual da Terra. A Terra sai de provas e expiações e vai para regeneração. Você já prestou atenção nessa palavra regeneração? Se alguém está pensando que eu vi uma maravilha, calma, tem que regenerar. Nós vamos passar alguns milênios regenerando. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações, que vai passar por regeneração. Já estamos passando, sim, estamos bem adiantados já, né? Na transição de 2057 vai. No dia seguinte está todo mundo feliz, cheio de amor para dar, é assim, tá? Espera sentar, em pé ou dançar. Até porque eu não vou estar mais lá, né? Porque 70 só falta, né? Vamos ficar para semente? Não vai, né? Então, olha lá. Claro que o amor e a fraternidade vão se tornar preponderantes, mas não está dizendo ali, ó, predominantes. Mas não está dizendo que vai ficar tudo. Muitos estarão evoluídos, muitos espíritos. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se preparar, né? E eu queria deixar uma tarefa. Não sei se você gosta de tarefa. Você não precisa trazer para mim e faz. Olha aqui. É uma sugestão. É escolher uma dessas 6. Não sei se todo mundo guardou. Se não guardou, não tem nenhum problema. Assiste de novo o vídeo, que está sendo gravado, né? Tá gravando? O pessoal lá na internet, eu nem falei oi para eles, né? Ali vai aparecer a rodela, no vídeo talvez apareça muito melhor. Mas se alguém quiser também, pode entrar em contato via WhatsApp, né? Escolhe uma regra por semana. E sabe o que é gostoso disso? Para terminar, é gostoso que funcione na prática. E quando você pratica, é uma delícia, porque vai funcionando. Você vai, rapaz, esse troço funciona. Eu vou dizer para você, do meu coração, funciona. E quando eu faço errado, funciona também. Ao contrário. Então, funciona. Por exemplo, sair daqui e pegar empatia. Vou praticar empatia semana que vem, durante uma semana inteira. Você vai ficar tão apaixonado pelo negócio, que você vai repetir na outra. Aí você introduz mais uma. E aí, você vai criando o hábito que faz os campeões. Bom, está terminando, né? Pus um sol aí para mostrar que os relacionamentos são ferramentas de evolução espiritual. Ao praticar amor, empatia e sinceridade, a gente fortalece os laços, a gente cresce como alma, como espírito. Escolhe uma das regras que a gente discutiu, né? Comprometa-se a praticar. Isso, tem que ser alguma coisa assim, senão você fica aqui durante 1 hora aguentando eu falar, sai daqui, voa, tudo acabou, fim de papo, não funciona. Só funciona se colocar em prática, né? E, por último, e você vai começar a notar que muda o relacionamento usando isso. E uma frase do Chico para a gente fechar é assim: o amor é a força mais poderosa do universo. Chico Xavier. Eu desejo para vocês feliz dia dos namorados atrasados, né? Mas eu desejo que Jesus continue iluminando os nossos caminhos, nos acompanhe daqui para casa, e continue iluminando, e desejo uma boa noite a todos. Obrigado por vocês. Isso aí. Muito bem.
agradecer ao nosso irmão João Frescoso pela exposição da noite. E como observamos no início, na nossa abertura, ele faz esse trabalho de pensar no cotidiano as coisas que são essenciais e aí desenvolve, dentro da sua expertise, dentro da sua sensibilidade, trabalhos como este. E ainda nos deixa um convite para praticar. Né? Isso aqui é legal, né? Porque a gente fica aí estimulado. E como ele mesmo observou, a coisa funciona realmente. Agora, antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui. Por conta daquilo que nós entendemos que seja uma necessidade para todos nós. Reconhecer que nós precisamos mudar, vamos colocar, agregando a palavra mudar, melhorar. Um pensamento simples, né? Mas as coisas simples são as mais poderosas. Agora, estamos falando disso, que para você abraçar um trabalho como esse, uma proposta como esse, você precisa reconhecer que precisa dele. Quando a gente escuta a palavra regeneração, né? O nome de regeneração, particularmente acreditamos que a regeneração ela tem duas polaridades, a macro e a micro. O planeta vai regenerar, mas a gente precisa regenerar também. E só se regenera aquilo que se reconhece. E você não reconhece, você não regenera, porque você não vê necessidade de fazer isso. Então, este trabalho nos ajuda a refletir na necessidade de nos reconhecermos e de verificarmos que essas coisas se aplicam e nós precisamos aplicá-las. Esse é o trabalho de regeneração, que vai contribuir para a regeneração do planeta na data aprazada. E como o nosso irmão falou, realmente a coisa não vai acontecer como um passe de mágica. Principalmente se nós não fizermos a nossa parte. Então, muito obrigado, meu irmão, pelo seu trabalho, sempre feito com muito carinho. Nós agradecemos também a todos que aqui estão, por prestigiar o nosso irmão, por aqui dispor do seu tempo, nessa noite fria, né? Sexta-feira 13, né? Uma data boa, uma energia legal, quando a gente vier assim. Eu conversei com o João sobre isso, né? Uma data boa para fazer um trabalho como esse. E nós pedimos licença para encerrarmos a nossa reunião, agradecendo a espiritualidade amiga, por mais uma noite de aprendizado, esperando que, na continuidade das nossas tarefas, nós estejamos em boas condições de nos sintonizarmos com toda essa luz, com toda essa paz e essa energia que a espiritualidade nos traz essa noite, que inspirou o nosso amigo querido na sua fala e que há de favorecer-nos a assimilação dessas vibrações amorosas, a fim de que nós tenhamos condições de sair da casa de esperança muito melhores do que quando aqui chegamos. Amado Mestre Jesus, amigo querido das nossas vidas, nós sabemos, Senhor, que Tu és conosco. E por conta disso, nós humildemente te rogamos que a Tua luz continue a ser o farol, a iluminar os nossos caminhos, as estradas que haveremos ainda de percorrer em Teu nome, hoje
E aí? Que bom que você veio.